Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento. Estamos chegando ao fim desse nosso período e eu tenho certeza que você tem sido edificado, que você tem crescido no conhecimento de Cristo Jesus. E isso é bênção para as nossas vidas. Amados, hoje a nossa leitura é 2 Pedro capítulo 2 e eu quero ler com você os versículos 1 ao 3. Está escrito assim: No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Amados, essa palavra aqui é uma palavra forte, né? E o apóstolo Pedro aqui na sua segunda carta, ele fala muito sobre a questão do julgamento, sobre a questão do final dos tempos. E esses versículos que nós lemos, eu acho muito interessante, porque fala assim, no passado surgiram falsos profetas. E quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos muitos e muitos falsos profetas. Surgiram falsos profetas no meio do povo. Como também surgirão entre vocês falsos o quê? Falsos mestres. Estes introduzirão secretamente, ou seja, não é uma coisa aberta, clara, como a luz do dia, não. Introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Às vezes, quando nós lemos aqui chegando a negar o soberano que os resgatou, nós pensamos assim, não, alguém que nega Jesus Cristo nega abertamente. Não é o que está falando. São heresias tão destruidoras porque elas são infiltradas secretamente. Vem com um ensino que parece verdadeiro, mas não é. Que chega até mesmo o quê? A negar o soberano, a negar o poder e a suficiência de Cristo Jesus. Amados, assim como existiram os falsos profetas, e nós lemos muito sobre os falsos profetas no Antigo Testamento, no meio do povo de Israel, a palavra nos diz que surgirão o que? Falsos mestres, aqueles que ensinam um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. E é o que mais nós temos visto nos dias de hoje, amados. Sabemos que quanto mais se aproxima da vinda de Cristo, mais e mais esses evangelhos falsos serão disseminados. Por isso que é tão importante nós estudarmos a palavra de Deus sem sermos, não vou dizer conduzidos, porque Deus mesmo nos levanta, né? Eu como alguém que foi chamada para o ensino, Deus nos levanta para ajudar os nossos irmãos. Mas sem nós precisarmos, amados, defender linhas teológicas. Se nós estudarmos a Bíblia para defender uma linha teológica, é muito perigoso. E nós temos linhas teológicas, temos igrejas inteiras que estão em heresia, ensinos heréticos, que negam o soberano, que negam a suficiência de Cristo Jesus, que colocam a salvação, por exemplo, colocam pré-requisitos para a salvação, ou seja, negam o poder de Cristo Jesus, negam a suficiência da obra de Cristo Jesus. Eu creio em Cristo, mas para a salvação precisa disso, precisa daquilo. Não, para a salvação nós precisamos crer em Cristo Jesus. Crer que o que Cristo fez é suficiente, ponto, acabou. Amados, existem ensinos heréticos
que estão assim disseminados pelo mundo inteiro, como sendo ensinos cristãos, e muitos cristãos têm recebido esses ensinos. Por quê? Porque não estudam as Escrituras, porque não se relacionam com a palavra e são facilmente enganados. Olha o que nós lemos ali no versículo 2: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles o caminho da verdade vai ser difamado. Olha o que fala ali: em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Amados, se o dinheiro, dentro de qualquer denominação que for, e aqui eu falo com temor de Deus no meu coração, se o dinheiro comanda qualquer denominação que se diz cristã, ela é herética. Não é uma denominação cristocêntrica. O centro do evangelho é Cristo, não é mamon, não é o dinheiro, não. O centro do evangelho é Cristo. O centro do evangelho é Cristo Jesus. Não são regras inventadas por homens para serem seguidas, não. Eu falo com temor no meu coração. Mas eu preciso falar, porque a palavra já nos diz: surgirão falsos mestres, introduzirão o que? Secretamente essas heresias que chegam a negar o soberano. Qualquer ensino que inclui algo mais para a salvação, que diz que precisa de algo mais além do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, além de crermos que Cristo é suficiente, se algum ensino coloca algo a mais, é herético. Saia disso, não creia. Se alguém coloca a cobiça, o dinheiro, a ganância acima do evangelho, acima de Cristo, é mentira, é herético, saia, fuja. Amados, nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos terríveis. E a palavra já nos alerta sobre isso. E nós precisamos nos manter em fé nas verdades de Deus. É por isso que eu sempre incentivo você: leia a Bíblia, estude a Bíblia, creia que o Espírito Santo de Deus que habita em você o guiará. Uma das características desses ensinos falsos aí são ensinos que não encorajam as pessoas a se relacionarem com a Bíblia sozinhas. Ensinos que sempre tem que ter um estudo direcionado, que sempre tem que ter o pastor guiando. Não, é o pastor quem sabe, é o líder quem sabe. Você é só uma ovelha. Não, amados, nós somos todos iguais. Sabe por quê? Porque todos nós recebemos o Espírito Santo. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo e temos o mesmo Espírito. Recebemos dons e ministérios diferentes. Isso é uma coisa. Agora, manipular as pessoas para que elas estudem só ensinos pré-programados, prontos, e não encorajar as pessoas a lerem a Bíblia por si mesmas. Isso daí, desculpa, mas é só falso mestre que faz isso. Eu entendo. Eu tenho uma revelação poderosa. Só eu. Porque a minha teologia é poderosa. Heresia isso daí, amados. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Os ministérios e os dons são para servir o corpo de Cristo e não para manipular o corpo de Cristo, não para introduzir secretamente heresias destruidoras. Os dons e os ministérios são para edificação do corpo de Cristo. E eu oro para que eu e você tenhamos discernimento do Senhor em relação a isso. Que eu e você possamos filtrar os ensinos que nós temos recebido. Que eu e você possamos usar a palavra de Deus como filtro daquilo que nós temos lido e ouvido. Porque sim, surgem e estão aí muitos e muitos falsos mestres, falsos ensinos. Muitos já se firmaram, já tem aí denominações gigantes, pautadas no ensino que é falso. Que eu e você recebamos do Senhor discernimento. E amados, eu falo isso hoje com o temor de Deus no meu coração. Porque o meu desejo, o Senhor sabe, é contribuir com o corpo de Cristo
para que nós possamos viver de fato o verdadeiro evangelho, que é uma vida de fé, uma vida de piedade, uma vida de amor, uma vida de unidade. E eu oro em nome de Jesus para que nós possamos viver assim. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua exortação, Pai. Muito obrigada pelo teu alerta. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos e pela minha vida, para que o Senhor guarde o nosso coração, para que o Senhor nos dê discernimento, para que o Senhor nos dê sabedoria. Pai, se existe algum ensino enganoso que nós temos acreditado, nos mostra, por favor. Nós queremos viver para a tua glória, queremos viver a verdade. Não queremos, Pai, aceitar ensinos heréticos, heresias destruidoras. Não, Pai. Nós queremos que a nossa vida glorifique ao Senhor. Nós queremos ser ensinados por Ti, o verdadeiro Evangelho. E queremos ensinar o verdadeiro Evangelho. Nos ajuda, nos ensina, nos mostra, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.